Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área. Vamos revisar a função logaritmo, mais especificamente as propriedades do logaritmo. Provavelmente estará na prova ainda no próximo domingo, então vocês precisam relembrar algumas propriedades básicas. Pessoal, essa questão ela foi cobrada na UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, né, na região de Mato Grosso do Sul, 2021. Uma questãozinha bem massa aí, questão bem elaborada. Então ela fala mais ou menos assim, ó. Num determinado experimento laboratorial, certo tipo de bactérias se multiplica. Então a galera que está estudando aí para o Enem, a galera que está estudando para concurso, já deve ter percebido que a grande maioria de questões que fala sobre função exponencial, ela surge da multiplicação de bactérias, né? Então é muito comum a gente ver questões nesse formato. Então vamos lá. Em média, seu número aumenta 2,4 vezes a cada 3,5 horas. Beleza? Então vamos deixar esse valorzinho aqui para a gente montar a função. Supondo que o tubo de ensaio do laboratório contenha inicialmente, outra informação importante, 1000 dessas bactérias. Então aqui eu tenho a informação inicial, né? De acordo com o modelo da função exponencial, e só observe, na questão anterior nós falamos sobre função exponencial. E nessa ideia aqui dessa questão, a gente vai começar falando também de função exponencial, mas a forma de resolver vai ser usando técnicas de logaritmo, beleza? Então vamos lá. Então olha o que ele está pedindo, o comando da questão está aqui no finalzinho. Em quantas horas o número de bactérias atingirá cerca de 4 vezes 10 elevado a 10, beleza? E ele trouxe algumas informações aqui que eu vou utilizar dentro da questão, certo? Então esse tipo de questão o Enem costuma cobrar muito parecido. Então vamos se ligar aqui. Primeiro passo, eu preciso montar a função, certo? É uma função exponencial, então ele já deixa essa ideia aqui dentro da questão, certo? Então você vai montar a função mais ou menos assim. Então eu tenho o número de bactérias, você pode chamar aqui número de bactérias final, certo? Vai ser equivalente a quem? Ao número de bactérias inicial, então eu vou chamar N0, vai ser multiplicado por quem? Observe que o número de bactérias ele aumenta 2,4 vezes. Então, 2,4 vezes elevado, observe, ele fala que a cada 3,5 horas. Então, eu não sei a quantidade de horas e eu divido por 3,5. Então, todas as vezes que vocês tiverem questões falando a cada tanto tempo, a cada hora, a cada 5 horas, a cada 3 horas, é uma fração aqui no expoente. Beleza? Então se ligue nesse macete. E daí a gente vai partir para a questão. Então olha o que é que ele fala. Inicialmente nós vamos ter 1000 bactérias. Então o meu N0, professor, vamos colocar aqui, N final. O N final ele me deu também, certo? Então vamos substituir logo. Então quanto vai ser meu número de bactérias final? 4 vezes 10 elevado a 10. Então vai ficar assim, 4 vezes 10 elevado a 10, certo? E o número de bactérias iniciais vai ser 1000. Então, 1000 eu vou escrever assim, 1 vezes 10 a terceira, certo? Isso aqui é representado por 1000. Isso tudo multiplicado por quem? 2,4 elevado a quem? T sobre 3,5. Beleza. Professor, esse 1 vezes 10 a terceira eu posso passar para o primeiro membro, dividindo? Pode. Então, vai ficar assim, vezes 10 a 10, 1 vezes 10 a terceira. Beleza? Pronto, isso aqui. Observe que 2,4 eu vou escrever como fração, para ficar mais fácil. Então, vai ficar assim, 24 sobre 10. Isso tudo elevado a quem? A t sobre 35. Beleza. Pessoal, lembra, divisão de potência de base 10, certo? O 4 vai ser dividido por 1, então vai ser o próprio 4. E 10 elevado a 10 dividido por 10 a terceira, a gente conserva o 10 e subtrai os expoentes. Então, lembra a regrinha de potenciação. Na divisão, você subtrai os expoentes. Então, 10 menos 3, aqui passa a ser 7. Beleza? Pronto. Isso tudo vai ser equivalente a quem? A 24 sobre 10. Isso tudo elevado a t sobre 3,5. Certo? Beleza. Então, pessoal, se liga. A partir daqui, eu não tenho como deixar eles na mesma base. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em ambos os membros e vou aplicar log. Aí um aluno me perguntou, professor, pode ser qualquer base, mas olha o macete,
ele trouxe aqui informações, ó, log na base 10. Então, você vai colocar de ambos os membros log na base 10, certo? Tanto no primeiro membro quanto no segundo. E daí a gente vai utilizar a partir de agora as propriedades de logaritmo. Então, como é que vai ficar assim? Então, observe. Então, nessa primeira parte, observe que eu tenho uma multiplicação. Então, vou reescrever usando uma propriedade básica quando os logaritmandos estão escritos como um produto de dois termos. Então, ele vai usar a regrinha da soma. Então, vai ficar assim, ó, log de 4 na base 10, mais ó, log de 10 elevado à sétima. Certo? Então, a gente utilizou a propriedade do logaritmando quando ele está multiplicando. Beleza. Professor, nessa segunda parte, no segundo membro, eu tenho uma fração e tenho um expoente. Beleza, a gente vai utilizar a regrinha do tombamento. Qual é o tombamento, professor? Esse expoente ele vai passar multiplicando log. Então, vai ficar assim, ó, t sobre 3,5 vai ser multiplicado por quem? Log de 24 sobre 10. Beleza. Aqui, professor, eu já posso aplicar uma outra propriedade, que daqui a pouco a gente aplica, certo? Mas vamos lá. Então, nesse primeiro membro, observe, ó, que 4, eu posso escrever 4 como sendo 2 ao quadrado, certo? Se eu escrevo como 2 ao quadrado, esse expoente ele passa multiplicando log, utilizando a regrinha, a propriedade do tombamento. Então, vai ficar assim, ó, log 2 que multiplica log 2 na base 10. Beleza. Professor, esse 7 do expoente aqui, ele também pode utilizar a propriedade do tombamento. Pode. Então, ele vai ficar assim, ó, 7 que multiplica log de 10 na base 10. Beleza. E nessa segunda parte, ó, nós vamos começar a desmembrar essa fração, certo? Quando eu tenho o logaritmando escrito com uma fração ou uma divisão, você vai escrever algo mais ou menos assim, ó. Vai ficar log de 24 na base 10 menos log de 10 na base 10. Beleza? Então, observe que quando eu tenho a multiplicação do logaritmando, você separa os logs, né, o produto, em uma soma de logaritmo na mesma base. Mas quando eu tenho uma divisão do logaritmando, você separa eles usando a regrinha da subtração, certo? Aí observe, ó, professor, log de 10 na base 10, isso aqui é 1, certo? Ó, log de 10 na base 10, isso aqui é 1. E 24, eu posso decompor 24. 24, ó, dá para dividir por 2, que dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu posso escrever 24 como sendo 2 ao cubo vezes 3, certo? E daí a gente vai usar de novo a propriedade aqui do logaritmando quando ela está multiplicando, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Substituindo os valores, vamos substituir aqui essa primeira parte. Log de 2, a questão trouxe, é 0,3. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 0,30, ou 0,3, mais log de 10 na base 10, isso aqui é 1, certo? Então, vai ficar 1 vezes 7, isso aqui passa a ser 7. Beleza. Do outro lado da igualdade, eu vou desmembrar para ficar mais fácil a gente trabalhar. Então, quem é 24? 24 é log de 2 ao cubo vezes 3. E log de 10 na base 10, isso aqui passa a ser 1. Beleza. Pessoal, observe, ó, o logaritmando está escrito, o 24 aqui, a gente escreveu ele como um produto de dois termos. Então, nós vamos utilizar a mesma propriedade que a gente utilizou aqui quando eu desmembrei o 4 vezes 10 elevado a 7. Então, vai ficar assim, ó, log de 2 ao cubo mais log de 3. Isso tudo, ó, menos 1. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu não estou utilizando ainda, ó, a segunda parte, eu estou só organizando ela. E observe que quando eu faço esse desmembramento do produto aqui do logaritmando, esse 3 que apareceu aqui no expoente do 2, ó, da base 2, ele pode passar multiplicando log, certo? Que é a propriedade do tombamento, né? Todas as vezes que você tiver um elemento elevado a um certo expoente, esse expoente passa multiplicando log. Então, a gente vai organizar ele daqui a pouco. Mas vamos organizar aqui o primeiro membro. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 0,3, isso aqui dá 0,6. 0,6 somado por 7, 7,6. Beleza? Então, ó, 2 vezes 0,3 dá 0,6. Isso aqui, ó, 0,6 ou 0,60. 0,6 somado mais 7, 7,6. Beleza, vamos trazer aqui para cima.
Então, como é que vai ficar essa segunda parte? Então, vai ficar 7,6 equivale a quem? T. Professor, eu posso passar esse 3,5 já multiplicando o 7,6? Pode. Então, vamos passar logo para diminuir aqui esses números. Então, vai ficar assim, ó. Vezes 3,5, isso tudo é equivalente a quem? A T, que vai multiplicar. Então, organizando, ó, vai ficar esse 3 passa multiplicando log, então vai ficar 3 log de 2, que já poderia ser substituído. O log de 3, ele deu na questão, o log de 3 na base 10 é 0,48. Então, 0,48 menos 1. Beleza? Então, vai ficar 7,6 multiplicando por 3,5. Isso aqui dá 26,6, certo? Vamos ganhar tempo aqui. Então, T passa a ser equivalente a quanto? Log de 2 é 0,3. 0,3 eu vou multiplicar por 3, certo? Ou 0,30. Mais 0,48 menos 1. Pronto. Então, nós vamos ter aqui 26,6, equivalente a T, que multiplica quem? Então, vai ficar 0,9, ou 0,90, essa multiplicação, mais 0,48 menos 1. Então, se eu somo 0,48 mais 0,90, isso aqui dá 1,38. 1,38 menos 1. Então, professor, esse valor de T vai ficar multiplicando quanto? 0,38, fazendo uma subtração, certo? E do outro lado da igualdade, eu vou ter 26,6. Beleza, então o valor de T passa a ser quanto? Então nós vamos dividir. Nós vamos dividir 26,6 por 0,38. Então o valor de T passa a ser quanto? Aqui vai ficar 70, certo? Então, como o valor era dado em horas, então a ideia da questão é que para chegar ao número de bactérias 4 vezes 10 elevado a 10 vai precisar de 70 horas. Então, questãozinha bem massa aí. Então, letra correta, letra B de Botafogo. Então, você que está chegando agora no canal, senta o dedo no like aí se gostou, se inscreve no canal para dar aquela força. Logo abaixo vai ter uma descrição de vários vídeos que já foram gravados com relação à revisão para o Enem. Aqui no final do vídeo, no card, também vai ter uma playlist que vocês podem seguir nessa reta final para dar uma revisada naqueles principais conteúdos que são mais cobrados na prova. Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!